Boa noite, família. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu tô com a voz um pouco mais calma, porque eu tô ruim da garganta e eu tenho um evento de reggae para apresentar no domingo. Então eu tô cuidando um pouco da minha garganta. Aceito dicas, tá? Só não vale conhaque com mel, porque conhaque com mel não resolve a garganta. Inclusive o conhaque pode até piorar. Enfim, família, hoje a gente vai falar sobre planejamento de projetos culturais, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês o que é um esqueleto de projeto, é o que eu chamo de o primeiro passo na hora de pensar um projeto para edital, certo? Na hora da gente escrever o nosso projeto, pegar aquela nossa ideia, então que a gente sonhou e transformar em algo realista e algo factível, beleza? Hoje a gente vai passar por algumas perguntas, a gente vai responder algumas perguntas dentro do projeto, porque para a gente poder escrever um projeto e executar um projeto, a gente tem que saber responder elas, beleza? A gente vai ter o que, como, onde, quando, quem e quanto, beleza? Algumas dessas perguntas vocês vão fazer de lição de casa, tá bom? Então eu já vou mudar aqui a apresentação para o nosso esqueleto. Beleza? Como eu conversei com vocês na última aula, certo? O, o nosso projeto vai ser um festival de hip hop, porque a gente consegue abarcar os diferentes elementos da cultura e as diferentes formas de se trabalhar o hip hop dentro de projetos culturais. Então, esse é o nosso festival de hip hop de uma semana, certo? Esse festival, então, ele tem uma semana de atividades. O que a gente faz um resumo do nosso projeto? Essa é a primeira pergunta que a gente responde, beleza? Então, nessa parte aqui do o que, você vai colocar algo, vai resumir o seu projeto em uma frase. Ou seja, se alguém te perguntar, o que é o seu projeto? É um festival de hip hop de uma semana, beleza? Aí no como, a gente vai começar a detalhar o nosso projeto e no como a gente vai colocar todas as informações necessárias do nosso projeto, certo? Todas as informações que vão nos ajudar também a fazer a escrita do nosso projeto. Então, primeiro ponto aqui, esse ponto aqui são as ODS, certo? O que são as ODS? As ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são uma agenda de 17 metas globais estabelecidas pelas Nações Unidas, certo? Particularmente, eu, enquanto Felipe Dezena, eu não acredito que nenhuma dessas metas vai ser alcançada se a gente não derrubar o capitalismo, mas, porém, certo? Esse não é o tema da aula de hoje. Porém, é importante a gente pensar nisso também para o nosso projeto, porque isso conta ponto. Tem editais que exigem que você informe quais ODSs o seu projeto atua, e tem editais que dão isso como opcional na própria inscrição. Se o edital não pediu, você coloca, porque isso vai contar ponto, isso mostra que você sabe do que você está falando, você sabe o que você está fazendo. Então, aqui eu coloquei algumas ODSs, eu coloquei 4 ODSs que geralmente são ODSs que o hip hop, projetos de hip hop trabalham, certo? Então a gente tem a educação de qualidade, a igualdade de gênero, trabalho decente e crescimento econômico, paz, justiça e instituições eficazes, beleza? E aí eu vou explicando, conforme o nosso esqueleto, onde que estão essas ODSs, beleza? Bem, a primeira, educação de qualidade, então a gente vai já colocar aqui na primeira parte do nosso projeto, porque é um projeto de festival de uma semana. Esse festival ele vai ter atividades em praça pública e também vai ter atividades nas escolas e um dia de abertura em local fechado. Durante a semana, a gente vai levar 3 atividades em escolas. Eu coloquei palestra pela questão do custo.
é, vamos dizer assim, que é mais barato você levar uma palestra numa escola do que levar, por exemplo, 5 grafiteiros numa escola, ou um grupo de big girls numa escola. Então eu coloquei palestra, mas essa é a parte da lição de casa de vocês. Tudo que está em vermelho é lição de casa, beleza? Vocês podem modificar isso aqui. Então a gente vai trabalhar em 3 escolas durante a semana, de segunda a sexta, certo? Então vão ser 3 dias de atividade em escolas e depois, sexta, sábado e domingo, o festival em si, beleza? Então aqui a gente já tem o objetivo 4 da ODS, que é educação de qualidade. E aí, dependendo do tema das suas palestras, você pode trabalhar essas ou esses outros objetivos. Inclusive, instituições eficazes você também pode trabalhar dentro das escolas, porque você está promovendo sociedades pacíficas, inclusivas, através, enfim, certo? Depois a gente vai ter a nossa abertura com um baile de hip hop e a exibição de um curta ou um documentário ou clipes de MCs do seu território, certo? Então aqui eu deixei exibição de audiovisual, vou até trocar aqui a palavra. Por quê? Porque aqui a gente abarca já a questão do audiovisual dentro do movimento hip hop, que é muito importante. Eu, como pesquisador, posso falar que 50% da minha pesquisa sobre a história do hip hop não teria acontecido sem registro audiovisual da história do hip hop. Então, eu achei interessante trazer isso na abertura. E também um baile, pois ele já remete também às primeiras festas do movimento hip hop, então ele tem uma questão histórica também, certo? E a gente dedica um dia inteiro a um dos elementos primordiais da nossa cultura, que são os DJs e as DJs, beleza? Então esse baile vai ser em local fechado, por quê? Porque a gente não porque baile não dá para fazer em local aberto, na verdade, né? Se a gente pegar a história da cultura, são os bailes nas quadras. Mas aqui eu pensei na questão logística de se exibir um audiovisual. Se você for exibir um documentário e depois desse documentário ele tiver uma conversa com o diretor, com as pessoas que participaram do documentário, é muito mais fácil você fazer essa exibição em local fechado do que em local aberto. Porque no local fechado, a estrutura para você montar projetor, telão, as cadeiras para o pessoal assistir e sentar são muito mais fáceis. É muito mais fácil de você fazer a logística disso do que. Gente, só um minutinho que eu estou cobrindo aqui a minha cachorrinha, porque ela está aqui do meu lado chorando na cadeira dela. Vem, sobe aqui. Enfim, gente, por isso que eu coloquei o primeiro dia em local fechado. Não foi pela logística do baile, mas pela logística do audiovisual. E também, pensando que esse baile ele pode ir até 1 da manhã, é difícil a gente conseguir autorização de prefeitura para um evento até de madrugada. Então, o local fechado já tem o seu próprio alvará, e também a estrutura de som, geralmente os locais, aí vai de vocês, né? A lição de casa, certo? De pensar esse evento, certo? Geralmente os locais, as casas noturnas já têm a estrutura de som para esse baile acontecer. Aí aqui, gente, quando eu estou pensando o projeto, aqui nas palestras já dá para colocar, né, local, aqui no próprio coisinho vocês já vão colocar o tema da palestra, certo? Já aqui, nesse primeiro detalhamento, eu coloco o local, a exibição, né, o que vai ser exibido, a discotecagem, um baile black com 2 DJs, e o conceito. Por que é interessante a gente escrever já aqui o conceito da atividade? É um texto rápido, tá? Já vou, antes de falar o porquê, eu vou explicar o que é, como fazer. É um texto rápido de 5 a 10 linhas no máximo, explicando o porquê desse evento. Como que esse baile black se conecta com o seu festival, certo? Esse texto aqui, na hora que você for montar o seu projeto, escrever apresentação, objetivos, justificativa, metas e etc., você vai usar muito do que está aqui nesse textinho de conceito para construir
o seu projeto propriamente dito. Então é interessante isso aqui já estar pronto, certo? Ah, qual que é o conceito do baile? Vocês podem colocar como eu já até dei as dicas aqui enquanto eu explicava, né? Ah, o baile de hip hop ele remonta à questão histórica dos primeiros bailes, as block parties da história do hip hop, e o audiovisual tem uma relação histórica com o registro da cultura e etc. Aqui, dependendo do que você for exibir de audiovisual, você pode acrescentar sinopse. Ah, é um documentário sobre a história do hip hop. Pronto, é um documentário sobre os DJs. Tem um documentário muito bom que é Scratch, que fala sobre a cultura do DJ norte-americano, né? Aí aqui, beleza. No sábado a gente vai para batalhas de rima, mas aqui pode ser também o slam ou um sarau, uma roda cultural, certo? Aí aqui a gente já vai para a praça pública, mesma coisa, o conceito, aí de acordo com o que você escolheu aqui, né? Batalha de rima, slam, ou a questão da roda cultural do sarau. De manhã, e aqui a gente começa a trabalhar os vários elementos dentro do mesmo evento, dentro da mesma atividade. Então a gente vai ter de manhã o grafite, com 6 grafiteiros. À tarde a gente vai ter showcase de danças urbanas, com 3 grupos de até 4 dançarinos, certo? Por que que eu coloquei showcase de danças urbanas? Porque hoje em dia o break, né? No começo era tudo break, hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem o popping, o locking, o street dance. Então, você pode colocar os diferentes estilos, né? Então, vou colocar uma crew de big girls e também vou colocar uma apresentação de street dance, certo? Então, aqui a gente tem. E por que que eu coloquei o showcase de danças à tarde? Porque, gente, pelo menos isso de acordo com o território aqui, né, em Salto, showcase de dança chama a família dos dançarinos. Aqui tem muita escola de dança que tem público infantil, como os artistas. Então, inclusive uma das dançarinas hoje em dia da produtora se apresentou numa semana do hip hop nesse showcase de danças quando era criança. E hoje em dia ela tá dançando aí dentro, junto com a gente, no baile da Brambram, inclusive, né? Então, aqui eu coloquei esse showcase de danças, por quê? Porque a gente já garante um público à tarde para o nosso evento, para ficar para a noite. Para a gente não ficar naquela, meu Deus, assim, praça pública, dependendo da praça que vocês colocarem, já vai ter público ali. Aqui em Salto, colocou coisa na 15 é batata. Vai juntar gente, que é a principal praça da cidade, né? Então, os 3 grupos de dança, imagina que até 4 dançarinos, né? Então, para cada 4 dançarinos, você pode colocar pelo menos uns 3 familiares. Então, vocês já entenderam a matemática aqui do público, certo? Que aí tem os familiares, os amigos dos familiares, todo mundo vai assistir é, a Maria e dançar lá na praça. Então, é uma estratégia de público também. Porque aqui a gente tem que também pensar não só com, eu quero o baile black porque é lindo. Não, o baile black é legal porque já chama o pessoal para festa, para o pessoal já estrear o seu festival com o público. Porque se você coloca uma abertura com um evento solene, só com exibição de audiovisual e etc., pode ser que não tenha tanto público. E na abertura tem que ter gente, certo? Então o baile é um tipo de evento que chama o público, certo? Acho que a Rude aí, melhor do que ninguém, pode comprovar, pode assinar embaixo o que eu estou dizendo, né? Então aqui no sábado a gente já chama a batalha, seja de rima, seja de poesia, ou seja um sarau. E aí à noite, né, a gente traz a batalha de rimas, mas não só a batalha, a gente traz um pocket show para abrir essa batalha. A gente traz também poetas para se apresentar entre as baterias da batalha, certo? Para a gente também trabalhar a questão literária do hip hop. Então aqui a gente já tem os 4 elementos. Se você for ver até mais. A gente tem o DJ discotecando no evento, a gente tem o grafite, a gente tem a dança e a gente tem o rap e a literatura, certo? E aí o domingo a gente traz o encerramento, né? Na mesma praça pública,
Mesma coisa, o conceito por trás desse encerramento, vocês não vão colocar só que o conceito é encerrar o festival, beleza? Aqui no conceito do encerramento, vamos primeiro para o da batalha. Bem, a gente já tem a questão, vocês podem falar da questão dos elementos estarem aqui no evento, né? Vocês podem colocar também no conceito aqui da batalha a questão literária, com os poetas, a questão da dança. Ah, é uma batalha de rima, então você vai falar sobre a questão da competição saudável dentro do hip hop, a questão do freestyle ou da poesia, se for o slam, enfim. E aqui o encerramento, a mesma coisa. De acordo com o seu line-up, você vai criar o conceito, você vai criar o texto do seu projeto. O conceito você tem que pensar para montar o seu line-up. Então você pensa no conceito, aí você monta o line-up, aí depois, com base nos artistas que você chamou, você monta o texto. Porque às vezes você chama um artista grande, e aí esse artista tem um conceito por trás da obra dele. Então você pode trazer isso no seu texto, certo? É, Enfim, aqui a mesma coisa, a gente traz mais 6 grafiteiros de manhã. Não são os mesmos grafiteiros, certo? Se esse festival fosse da produtora, a gente trabalharia com paridade de gênero. Então aqui teriam que ser no mínimo 6 homens e 6 mulheres, né? E aqui na questão do grupo de dança também, de todas as atividades, e a gente já trabalharia aqui o objetivo 5 com a igualdade de gênero, certo? E também a gente trabalha aqui nos 3 dias de evento, ou melhor, nos 6 dias de evento, juntando a escola, a gente já está trabalhando o objetivo 8, que é o trabalho decente e crescimento econômico, que a gente vai falar quando a gente fizer o orçamento, beleza? Porque vai estar promovendo o crescimento econômico da cultura local, né? Da economia criativa local. E o hip hop por si só, ele já é o objetivo 16, que é a promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Justiça para todos, instituições eficazes, certo? Então isso aqui, o hip hop é esse objetivo, né? Vamos dizer assim. Então esse é o nosso evento. Beleza, terminou aqui meu esqueleto? Ah, aqui no encerramento a gente vai trazer os shows de rap, porque é interessante trazer isso também, porque isso traz um público, né? A gente já trabalhou a batalha, mas agora a gente vai trazer as apresentações. A gente traz 2 pocket shows de 30 minutos, um show de abertura de até 40 minutos, ou 1 hora, e um show headliner de 1 hora. Aí aqui, o pocket show o artista tem 30 minutos? Não, ele, como eu disse para vocês nas últimas aulas, o artista ele vai ter, se ele tem 30, então na verdade ele tem 50 minutos. Ele vai ter 30 minutos para apresentar, 10 minutos para subir e 10 minutos para descer do palco. Tem evento que trabalha com 5 minutos, então ele teria 30, na verdade 40. Aqui, o show de abertura, se ele tiver 40 minutos, ele vai ter, na verdade, de 50 a 1 hora, porque são 10 ou 5 para entrar e sair. E o show headline, ele vai ter 60 minutos? Não, ele vai ter de 70 a 80 minutos, pensando também nos 10 ou 5 minutos de entrada e saída de palco. Se vocês contratarem a Rude e a colombiana, vai ser redondinho esse tempo, essa entrada e saída de palco, pois eu já trabalhei com elas e foi assim, redondíssimo, redondíssimo, certo? E foi muito bom ter sido redondíssimo, porque dias depois, não, meses depois, né? Eu estava participando de um evento em que o artista reclamou que era 10 minutos para entrada e saída de palco era pouco. E aí eu usei, inclusive, o exemplo de vocês. Falei, parça, vocês que são lentos. As minas no circuito paulista de hip hop lá vieram de outro estado, certo? Chegaram, entraram, saíram lindamente, fizeram um show redondinho, né? Então aqui são os pocket shows, certo? E show de abertura e show de encerramento headliner. Aí aqui terminou o nosso esqueleto? Não, isso aqui é a primeira parte.
Agora a gente vai fazer o detalhamento técnico desses dias de evento. Por quê? Aqui a gente falou de conceito, falou de local, falou de line-up, mas a gente não detalhou horário de montagem de estrutura, quem que vai trabalhar. Então agora a gente vai para mais um detalhamento. Lembra que ó, tá tudo no como ainda, a gente não saiu do como, certo? Então aqui a gente vai detalhar a parte do hip hop nas escolas. Segunda-feira, a gente já definiu o dia que vai ser a primeira atividade. Aqui na frente, eu costumo colocar o tema da atividade, certo? Horário de montagem e chegada de equipe e horário de atividade do evento, ou evento, certo? É importante definir isso aqui agora, para na hora que o seu projeto estiver acontecendo, você não ficar perdido. E é aquela dica que eu já ensinei vocês. Se o seu evento começa às 6, dependendo do evento, você vai ter que chegar às 5, dependendo do evento, você vai ter que chegar às 4. Tudo vai de acordo com a necessidade do quanto que vocês vão precisar de tempo para montar a estrutura, passar som, revisar coisas, certo? Em escola, geralmente, eu costumo chegar 1 hora antes, certo? Até para conversar com os professores antes da atividade, etc. Aí a equipe, quem que vai ficar de produtor, assistente de produção e arte educador. Pensando em palestra, não precisa mais do que isso aqui de equipe para uma atividade numa escola. Às vezes, eu já fui em atividade em que eu era o produtor, o assistente e o arte educador, tá? Acontece também, né? Mas vamos pensar que esse aqui é um projeto para edital com verba. Aí aqui na quarta-feira, né? Sempre intercalando um dia sim, um dia não, para ter esse descanso, né? Então aqui a escola 2, mesma coisa. Horário de montagem e hora de atividade ou do evento. Certo? Aqui, ó, tudo que tá em vermelho é lição de casa de vocês, tá? Depois eu vou mandar esse arquivo para vocês lá no grupo para vocês editarem da forma que vocês quiserem e fazer a lição de casa. Certo? Aqui na sexta, mesma coisa, a escola, certo? E aí, aqui a sexta-noite, o baile de abertura. Aí a mesma coisa, o baile vai começar às 6 horas. A gente vai abrir a casa de shows 6 horas. A equipe tem que estar no mínimo às 5 horas ali. Eu geralmente chego às 4 horas. Eu gosto de chegar, quando é evento mais assim à noite, eu costumo chegar 1, 2 horas, 1 hora e meia, certo? Aí aqui, local, espaço fechado, equipamento, é interessante listar, como é um baile, a gente vai precisar. Já vou adiantar um pouquinho para vocês, né? Estrutura de som, aí dependendo da onde vocês escolherem para o projeto de vocês, a parte do som e do audiovisual já vai ter no espaço, ou não, mas tem que listar tudo o que precisa. Mesmo se o espaço tiver, você tem que listar o que vai usar. Então, vou usar caixas de som, caixas de subs de grave, caixas de retorno, o praticável do DJ, da DJ, né, que é a mesa para o DJ apoiar os seus equipamentos, certo? Tem que pensar nisso também. Toda a estrutura de rider técnico, certo? E também projetor, a telão, ou se vai ser projetado na parede, microfone se precisar conversar com o público, as cadeiras também, quantas cadeiras que vai colocar no local para o pessoal sentar, certo? Então aqui a gente vai anotar todos os itens desse evento. Aí aqui, equipe técnica, mesma coisa, produtor, assistente de produção, fotografia e mídia ao vivo, certo? E aí, artistas, eu coloquei 2 DJs e o pessoal do audiovisual. Aí, claro, vocês podem aumentar os DJs, certo? E aqui no sábado, a mesma coisa, tá? Só não tá em vermelho, mas tá aqui com 2 pontinhos, então vocês já vão entender, né? Mesma coisa. Aí no sábado e domingo, o evento é maior, né? Que é o dia inteiro, são 2. Aí depois eu vou explicar para vocês, são 2 turnos de trabalho, porque o grafite começa de manhã. Só que o evento, tanto no sábado quanto no domingo, vai até de noite, até 10 horas da noite em praça pública. Então você vai ter 2 turnos de 6 horas. Então você tem que pensar 2 equipes para o seu evento. A equipe do primeiro turno
das 10 às 16, ou seja, das 10 às 4, e depois das 4 às 10 da noite, certo? Vai ter que ficar, provavelmente, vai ter que chegar. Ah, o grafite começa às 10, o produtor vai ter que chegar antes, certo? Então, pensem nisso também, né? O tempo de chegar no local, montar a estrutura, entregar kit do grafite, porque, por exemplo, a estrutura pode ser montada enquanto o grafite está acontecendo ali de manhã, certo? E o showcase de danças é à tarde, então você tem ali das 10 até 1 da tarde ali para montar a estrutura, vamos por aí, certo? Então aqui você vai precisar de produtor, assistente de produção, fotografia, direção de palco, mídia ao vivo, controle de palco para entrada e saída dos grupos de dança e de artistas, certo? Que o diretor de palco vai ficar esperto com o horário dos artistas. O controle de palco vai ser quem vai liberar esses artistas também. Porque às vezes o artista não aceita que não vai subir porque chegou atrasado. Você tem que ter alguém para tirar esse artista dali, certo? Inclusive aqui, ó, tá faltando produtor local. Opa, eu ia deixar de pulo do gato para vocês, mas eu vou, vou ficar de boa, certo? Porque ontem eu deixei alguns pulos do gato para a primeira turma que vocês já não têm, certo? Então eu vou fazer a boa para vocês também aqui, tá? Então, aqui os produtores locais, produtoras locais, e aí o line-up também, né? Aí aqui, fotografia, mídia ao vivo, primeiro, 1 e 2 é sempre primeiro, segundo turno, certo? Grafiteiros, né? 6. Artistas da batalha, né? Aí a gente tem mestre de cerimônia, DJ, produção geral, 2 pessoas, né? Uma pessoa para ficar ali na folhinha, uma pessoa para ficar ali de backup, poetas convidados. Pensando que são 3 fases da batalha. Domingo, encerramento, mesma coisa. Dependendo de como for, a montagem nem precisa, porque o equipamento do sábado, se for no mesmo local, fica ali, certo? Então, aqui, ó, eu já adiantei até uma parte do equipamento para vocês aqui nesse dia, certo? Ó. Aqui, ó, tá faltando o linóleo. Outro pulo do gato que vou, eu vou falar em aula, mas eu quero ver se vocês vão corrigir depois, se vocês estão prestando atenção, tá? Aí, mesma equipe, né? Dia 1, horário 1, horário 2. Danças urbanas, mesma coisa, certo? Aqui também tem mais um pulo do gato dos dias de evento. Vamos ver se vocês vão pegar. Aí aqui no quem a gente vai para a equipe. A equipe, eu vou deixar para vocês montarem essa equipe, tá bom? O quando, eu já falo o quem para vocês. Aqui eu vou mostrar o quem enquanto eu mostro o quanto na parte de orçamento. O quando é o tempo do seu projeto, o cronograma. E aí, esse aqui vai ficar para vocês fazerem, tá? Esse aqui eu não vou mostrar para vocês, vai ficar 100% para vocês fazerem, de acordo com a realidade de vocês. Porém, vocês vão ter que ter um tempo máximo de projeto de 12 meses. Pensando em edital já para preparar vocês para edital. Porque edital você não é difícil o edital que deixa passar de 12 meses. Então aqui vocês vão ter 12 meses para fazer esse festival acontecer, certo? E aí eu deixei aqui, claro, uma orientação, né, de pré-produção, produção e pós. A pré-produção, para esse tipo de evento, o mínimo que vocês vão ter que colocar é 3 meses, certo? Isso aqui é para vocês não ficarem malucos e sobrecarregarem. Dá para fazer menos? Dá, já fiz várias vezes, mas assim, porque eu tenho uma equipe muito boa comigo e porque 10 anos de experiência hoje em dia eu consigo fazer, certo? E máximo de 5 meses. Não precisa mais do que 5 meses para fazer a pré-produção de um projeto desse. Eu falo isso para vocês porque Circuito Paulista de Hip Hop, que foram 4 dias de evento, teve hip hop nas escolas, teve várias coisas, várias atividades, teve mais atividades que isso aqui, assim, distribuídas, né? Na verdade, foi quase igual. A gente fez em 3 meses, porém, já fiz festival de 9 dias de duração, que começou num domingo, terminou no outro domingo,
e a gente fez em 5 meses a pré-produção desse festival. Então dá tempo de fazer, certo? Então esse é o tempo mínimo e máximo que vocês vão poder usar aqui na pré-produção. E aqui eu deixei aqui algumas dicas do que vocês podem colocar na pré-produção do seu projeto. Compra de material, reunião de alinhamento com a equipe técnica, contratação, planejamento logístico, criação de plano de marketing, design gráfico, visita técnica, contratações e alvarás, pré-divulgação do seu festival, toda a comunicação com a imprensa, com prefeitura na parte dos alvarás para praça pública, certo? Então, toda essa parte é da pré-produção. A produção é quando começa o festival, a divulgação e também o festival propriamente dito. E aí a dica que eu vou dar para vocês é, o festival são 3 dias. Deixa esses 3 dias para o final do mês. Então, eu vou fazer o festival em novembro do ano. Deixa para os últimos dias de novembro e aí o mês inteiro você divulga o seu festival, certo? Dica para vocês. Pós-produção, eu coloquei o tempo máximo, que vocês não precisam mais do que um mês para fazer pós-produção, certo? Então, em um mês vocês vão fazer o clipping, que é juntar as imagens, agradecimentos, relatórios e prestação de contas. Isso aqui em um mês dá para fazer, família. Não precisa mais do que isso, certo? Então agora a gente vai para o quanto e a gente já vai juntar aqui no quem, certo? Eu vou apresentar aqui agora a nossa planilha orçamentária e aí eu vou entregar aqui essa planilha depois para vocês também, já toda formatadinha, vocês podem usar em outros projetos, certo? E essa planilha aqui, gente, ela faz o cálculo automático. Tá vendo que aqui, ó, tem duas diárias. Se eu colocar aqui que a pessoa vai receber R$ 500 por dia, aqui já calcula, aqui já soma no subtotal. Aqui no final da nossa planilha, ela já tem aqui, já faz a matemática de subtrair ou adicionar os números. E aqui também no resumo financeiro do nosso projeto, ó, equipe técnica, eu só gastei por enquanto, só investi R$ 1.000. Então aqui embaixo, na equipe técnica, tá aqui R$ 1.000. Tá tudo já com a fórmula para vocês, e se vocês clicarem com 2 pontos, ela mostra como é que é a fórmula. Você vem aqui e aqui, ó, H16 e H26. Então, família, vamos lá. O quem, né? Para um projeto desse, a gente vai precisar de uma direção geral, que é a pessoa que vai coordenar tudo isso aqui. Geralmente é o que eu faço hoje em dia, direção geral do projeto. E aí aqui, ó, lembra que a gente estava com a nossa ODS lá de igualdade de gênero? Vocês vão, isso aqui é exigência do edital e do professor. O projeto de vocês tem que ter um mínimo de 50% de mulheres na sua equipe inteira, artística e técnica. Beleza? Então, vocês têm que ter esse mínimo de 50% de igualdade de gênero aqui no projeto de vocês, tá? E isso agora a gente está pensando em fazer ponto no edital, tá? A gente não está mais pensando na parte social e fazer o certo dentro do movimento hip hop. Porque a partir do momento que a gente está montando o nosso esqueleto, a gente para de pensar com o coração e com a nossa ideologia. Claro que a gente ainda mantém um pouco, mas a gente começa a fazer cálculo de nota. Quanto que isso vai pontuar? Isso aqui pontua muito. Muito, gente. Muito, muito, muito. Pontua muito. Eu falo para vocês porque já teve projeto meu aprovado, porque a gente colocou dentro da produtora, a gente coloca isso. A gente coloca que todos os nossos projetos a gente traz ou um mínimo de 50% e a gente sempre tenta trazer uma maioria de mulheres dentro do nosso projeto. Isso conta ponto, certo? Então já estou preparando vocês. Então aqui a gente vai ter direção geral, produção executiva, e aqui ó, eu fiz uma descrição do que a pessoa vai fazer, para vocês entenderem mais ou menos o que cada função faz. Então aqui, produção executiva, que é a parte de notas fiscais, toda a parte burocrática, que também hoje em dia eu faço isso, se vocês precisarem, me contratem para fazer a prestação de contas. Toda a parte de nota fiscal,
Cronograma de pagamento, porque, gente, é uma equipe gigantesca. Então, dica que depois eu vou dar essa dica mais para frente para vocês, nas outras aulas. Faça um cronograma de pagamento dessa galera. Artista é mais fácil, você paga depois que apresentou. Não vá me pagar artista antes, porque às vezes o artista pode dar calote em você. Então, combina com o artista com contrato. E eu falo por experiência, isso é uma segurança para os dois. Contrato é contrato, certo? Só que, por exemplo, a sua equipe técnica é a sua equipe. Então você pode combinar, igual aqui na produtora, a gente faz os nossos eventos, eu tenho a minha equipe. Eu combino, por exemplo, um projeto desse, que o pessoal. É que por diária não tem muito da onde fugir. A pessoa vai trabalhar, no outro dia ela recebe, ou ela recebe no dia. Mas, por exemplo, tem pessoa que recebe todo mês. Teve projeto que boa parte da equipe recebia por mês. Ah, é um projeto de hip hop que vai durar vários meses. São várias, é uma atividade por mês. Então, você combina com a sua equipe de todo dia 5 todo mundo vai receber. O produtor executivo que vai fazer esse cronograma de pagamento. É basicamente o RH do seu projeto. Aí aqui a gente tem a produção geral, que é o produtor responsável para estar no dia e resolver tudo, certo? No Circuito Paulista de Hip Hop, eu estava como produtor geral aqui em Salto, né? Então, o pessoal do Circuito Paulista, que era toda a equipe técnica, eu era produtor local, resolvendo lá, fazendo o meio de campo com todo mundo. Então, a gente vai ter uma pessoa para a escola, certo? Porque a escola não precisa de 2 produtores, é um turno da manhã ou à noite ou à tarde, né? O período letivo. Abertura também não precisa de mais de uma pessoa, porque é só um turno, tá tranquilo. Aí aqui, sábado e domingo, né? Que são os dias de praça. Eu já deixei aqui, ó. Já deixei, gente, escritinho para vocês, só ir colocando aqui os nomes pensando nas pessoas, certo? Então, aqui, primeiro turno, segundo turno, aqui o horário dos turnos. A diária, né? Porque é sábado e domingo. Aí aqui, assistentes de produção, porque você tem que ter o produtor responsável e os assistentes que vão estar ali ajudando. Então a gente vai ter. Eu sempre tento ter 2 assistentes por produtor, né? De 1 a 2. Já teve projetos de eu precisar de, igual o Circuito Paulista de Hip Hop, no domingo do encerramento, que tava Silvana, Rude, eu tava com 3 assistentes. Tinha a Gabi e a Nandinha, que eram as nossas estagiárias, né? A Nandinha, a menor aprendiz da produtora, e a Gabi estava entrando para a produtora, né, no dia, e também tinha o Buda, da Batalha. A Ruth não deve ter visto tanto o Buda, porque eu coloquei a Gabi e a Nandinha para ficar ali junto com vocês, recebendo vocês. Por quê? Porque eu queria que elas tivessem a Rude e a colombiana como referência também dentro da cultura. Eu falei, mano, vocês vão ficar ali com elas, vocês vão recepcionar elas, cola nelas, né? Também pensando nessa questão, né? Nessa questão de conexão e de. Porque a gente se inspira nos nossos iguais. Então, não faria tanto sentido eu deixar o Buda ali. Falei, pô, vou deixar as minas ali para recepcionar as minas braba para elas se inspirarem, certo? Então, isso também é uma habilidade que o produtor responsável tem que ter, de entender quem você vai colocar aonde. Enfim. Então a gente vai ter aqui os produtores locais e assistentes da abertura. Da escola, eu acho que um assistente para a escola tá bom, porque é palestra, né? Então vai ser 3 diárias, são 3 dias, certo? Aqui, o da escola é serviço, né? Diária, né? Como vocês podem ver. Vocês podem mudar isso aqui a unidade conforme vocês quiserem, tá? Eu só deixei mais ou menos o que eu uso nos editais. Isso aqui, inclusive, já foi planilha de projeto meu, que a gente já executou, certo? Então, dica para vocês. Aí aqui a gente vai para a equipe técnica de palco e captação de imagem. Então, a gente tem a direção de palco do primeiro turno e assistente de palco do primeiro turno. Por que assistente de palco? Igual a Gabi e a Nandia estavam lá com a Rude e a colombiana. Elas não estavam de diretoras nem de assistentes, né? Porque isso era o pessoal do circuito, mas eu já deixei elas meio
aqui ali também atrás do palco para elas verem como é que o pessoal fazia, certo? Então aqui a gente tem a direção de palco e assistente de palco, porque o diretor de palco não pode sair do palco. O diretor de palco fica no palco. Só que às vezes ele precisa sair e nem sempre tem o rádio comunicador. Vai o assistente fazer, certo? E aqui, mesma coisa, segundo turno. Fotografia do festival, mesma coisa, né? Aí aqui, abertura é só à noite, então não precisa 2 turnos. Mas aí aqui na praça, mesma coisa, primeiro e segundo turno. E fotografia nas escolas. Aí aqui a segurança, que é aquela parte do controle de acesso de palco, né? Então eu coloquei também mesma coisa. Segurança de primeiro e segundo turno, coloquei 2 seguranças, certo? E aqui o horário dos turnos. Aí aqui, equipe de comunicação, isso pontua muito também em edital, família. Você destinar não só verba de comunicação, mas você ter uma equipe de comunicação. E aí, se vocês não tiverem, contrata a equipe de comunicação da produtora Quinto Elemento, que é composta em sua maioria por mulheres, mulheres negras e mulheres de axé. Beleza? Contrata elas. Então aí você vai ter coordenadora de comunicação, que vai coordenar toda a parte de comunicação, de rede social, de empresa, que vai coordenar a porra toda. Ela vai ser meio que a gerente ali de comunicação da sua empresa. Assessoria de imprensa, que vai cuidar de enviar material para jornal, para blog, para enfim. Mídia ao vivo, que são as pessoas que vão estar no dia do evento fazendo stories do público, fazendo entrevistas, enfim. Então a gente tem abertura, primeiro e segundo turno para sábado e domingo. Então são 2 diárias. Aí aqui a gente vai ter também só um minutinho, a gente vai ter o design gráfico, tá? Que é a questão da identidade visual, a pessoa que vai cuidar de fazer tudo isso, certo? De fazer todos os flyers, montar o logo, montar, se vai imprimir e fazer camiseta, vai ser ele que vai fazer o design dessa camiseta. Aqui a arte do outdoor vai ser ele, backdrop que precisar vai ser ele. Aí aqui eu já previ algumas verbas de comunicação. Se vocês quiserem, vocês podem mudar isso aqui, tá? Isso aqui eu coloquei de acordo com o preço do outdoor aqui em Salto. Isso pode variar de acordo com o território de vocês, tá? Aluguel de outdoor, porque a gente está pensando no festival e às vezes a gente, principalmente quando a gente fala de interiores aí pelo Brasil, comunicação visual física é muito importante. Mas para a gente não ficar poluindo, porque a gente tem as ODSs, né, de sustentabilidade, a gente vai fazer o outdoor porque é grande, todo mundo passa ali e vê. E não gasta papel para ir no lixo, igual panfleto. E impulsionamento de publicação para o Instagram, certo? Aqui eu coloquei uma média de R$ 300 por dia, porque a parte das escolas, você não precisa divulgar tanto, porque o público já está ali, são os alunos, certo? Então eu coloquei mais para os dias de evento, R$ 300 de impulsionamento por dia, 300 para abertura, sábado e domingo, certo? Aí aqui o pessoal do grafite, certo? 12 grafiteiros, né? Que são 6 para o sábado, 6 para o domingo. E aí, gente, dica para vocês. Vocês viram que são grafiteiros e aqui mais para frente vocês vão ver que é no madeirite, não é no muro. Por que eu escolhi madeirite para esse festival? Porque a gente vai pegar o madeirite, isso é o que a gente faz aqui na Praça 15. A gente pega o madeirite do grafite finalizado e coloca lá no palco como cenário e também do lado do palco, na parte ali do público, como backdrop para o evento, para o pessoal tirar foto. Então aí você já matou o backdrop e também a decoração do seu palco. Você não precisa gastar com isso também. Dica para vocês, tá? Vai fazer no madeirite? Pensa que esse madeirite pode virar cenário. Aí aqui o showcase de danças. Uma dica que eu dou para vocês, além dos produtores responsáveis, tenha um diretor artístico que vai coordenar os grupos de dança. Alguém que seja da dança, que já tenha contato com os grupos. É uma dica, é o que a gente faz aqui. Geralmente aqui em Salto é o Zulu. Né? Ele que cuida dessa parte da dança. Aí a gente vai ter os DJs residentes para o sábado e para o domingo e DJs dos grupos de dança. Beleza?
Ah, o sábado vai ter dança e batalha. Então vai ter o DJ da dança e o DJ da batalha. Aí aqui os grupos, né? As contratações, uma diária. Aí o baile black dos DJs e a exibição do curta. Aqui eu coloquei uma verba para exibição do curta para você, por exemplo, prever por exemplo, o pessoal que vai ceder o direito autoral para você exibir, você paga o direito autoral da exibição com essa verba. Ou o pessoal não vai cobrar pelo direito autoral, mas eles têm equipamento de audiovisual para exibir. Então você já contrata deles, certo? Aí aqui a batalha de rima, ou a batalha de slam, então deixei aqui só a batalha. Premiação, aí o cachê artístico de quem for trabalhar, né? O mestre de cerimônia, DJ, produtores gerais e poetas convidados, certo? E pocket show, beleza? Pocket show de rap. Inclusive tem um pulo do gato com isso aqui e o esqueleto. Vamos ver se vocês vão... Porque assim, gente, depois que vocês preencherem tudo, vocês vão ter que revisar o esqueleto e a planilha, ver se eles estão batendo. E eu falo que é bom revisar, porque é na revisão que você vai não só vendo aonde que você errou, mas também coisas que precisam ser adaptadas. Por isso que eu falo para vocês, esse esqueleto, se esse projeto aqui que a gente está montando fosse para um edital agora em junho, vamos por aí, esse projeto aqui a gente está montando para um edital que vai se encerrar no dia que encerra o nosso curso, dia 25. Esse esqueleto eu estaria montando ele no mínimo ali em março. Então, de março até junho, eu estaria revisando esse esqueleto para ver se tem coisa, para ver se tem coisa que dá para editar, alterar. Então, hoje a gente está em junho, né? Começando o nosso esqueleto de projeto. Esse projeto seria para um edital que vai acontecer agora ali para agosto, setembro, outubro, para a gente ter tempo, beleza? Então, família, a gente tem aqui os shows, né? No domingo. Aí tem mestre de cerimônia do domingo, DJ residente. Mesmo que os artistas de rap tragam seus DJs, tem que ter um DJ residente também, certo? Então aqui os pocket shows, shows de abertura, show headliner. Fechou? Vocês aí, do pessoal, os alunos podem se contratar para esse projeto de lição de casa, né? Temos aí DJs, dançarinos, MCs, temos produtores, temos arte educadores. Então, ó, aqui, ó, por que aqui tá lição de casa e não tem nada? Porque eu deixei um pulo do gato aqui nesse projeto. Tem algo que eu não vou falar para vocês, que vocês vão ter que colocar nesse projeto, que é a exigência de edital. E tem que prever em planilha orçamentária. Vamos ver se vocês estão espertos. Certo? E tem que prever com verba. Aí aqui, ó, som e palco. Coloquei linóleo para dança, porque eu não sei do território de vocês se o local que vocês vão fazer é bom para dançar, então é bom pensar na compra desse linóleo, que é aquele tapete que o pessoal da dança aí já conhece, né? Compra de walkie-talkie para comunicação da equipe técnica. Esses valores aqui eu já deixei meio que pré-orçado para vocês. Esses aqui são valores de internet. Aqui o da estrutura de som é com base no som daqui de Salto, do pessoal que aluga para evento e praça pública. Vocês podem mudar de acordo com a realidade de vocês também, tá bom? Vocês podem colocar compra, por exemplo. É que aqui na nossa realidade, para esse tipo de evento na praça que a gente faz, compensa mais alugar do que comprar. Porque senão ia ser metade da verba para fazer o som do cara que aluga pra gente. Então aqui, rádio de comunicação, eu coloquei 2.000, porque a equipe é grande, então provavelmente você vai precisar de 2 kits de rádio, walkie-talkie de... Deixa eu ver aqui, rádio comunicador. Geralmente, os kits que tem no Mercado Livre, na internet, eles são de 5 a 10 rádios. Então, penso que é uma equipe aqui de pelo menos, acho que umas 20 pessoas. Então, você vai precisar de pelo menos 2 kits aqui. Então, eu coloquei 2.000, porque cada kit é mais ou menos isso, certo? Aí aqui, família, a parte de alimentação. Então, a gente coloca, certo? Mesmo que você combine com seus artistas deles se virarem com a comida com o cachê deles,
É bom prever uma verba de camarim. Aí aqui, da abertura, eu coloquei já junto água e camarim de alimentação, porque é no local fechado. Geralmente o próprio espaço fornece esse camarim. Então, você já combina com eles e fala, ó, eu tenho essa verba, você monta aí para os meus artistas, para minha equipe técnica. Aí, sábado e domingo, fardo de água. Esse aqui é valor que eu orcei no Mercado Livre. Inclusive, Silvana e a Rude, que estava com a gente lá no Circuito Paulista de Hip Hop. Foi por esse valor que eu comprei os fardos de água, que estavam lá naquela caixa d'água que a gente colocou o gelo lá, para gelar, né? Então aqui, ó, gente, são 20 fardos de água por dia. 20 fardos de água, 20 vezes 12. Um fardo vem 12 garrafinhas, né? Dá 240 garrafas de água por dia. Só que esse evento é das 10 às 10, são 12 horas de evento. Parece muito, mas às vezes é assim, é redondinho. Eu faço para sobrar. Então, provavelmente não vá das 240 garrafas num dia só. Mas aí você vai sobrar e assim, a água. Você pode usar em outros projetos com o que sobrar, certo? Então, e também, ó, não é muito, beleza? E aqui a alimentação, né? Fornecimento de camarim para o sábado e para o domingo, certo? Aí você vê se vai comprar salgado, vai fechar uma marmitex, vai fechar um serviço de restaurante, não sei. Vai de acordo com a realidade do território de vocês. A parte do grafite eu já deixei orçada com base no Mundo Grafite, certo? A parte de tinta, cap, luva e máscara. Máscara foi com base no Mercado Livre e Google. E aí o Madeirite foi de acordo com o território aqui, mas é a média também no. Você acha o valor do Madeirite no Google, 150, certo? Então, família, aqui já está semi-orçado para vocês, tá? Isso é bom, porque vai facilitar a vida de vocês, tá? E aí, professor, qual verba que a gente tem para fazer nosso projeto? 100 mil reais, tá? Não pode passar de 100 mil reais. Vocês têm 100 mil reais para fazer esse projeto. E assim, dá para fazer com todo mundo recebendo o mínimo de 500 reais, tá? O que é um bom cachê, certo? Então, por exemplo, o Pocket Show vai receber 500 reais para cantar 30 minutos. Pessoal da... Meu, eu queria ter trabalhado, eu já trabalhei à noite, quem trabalha à noite sabe aí, por exemplo, um serviço de assistente de produção, que é quase um trampo de garçom. Vai, põe aí. Eu queria ganhar 500 reais à noite para trampar de garçom. Porra, nossa senhora, sonho. Eu largava se ele... Mentira, não largava, mas olha, seria bom. Então, dá para fazer com 100 mil. Eu falo isso porque eu já fiz projeto de festival nesse mesmo molde, com essa verba, certo? Dá para fazer, certo? Grupos de dança. O grupo de dança não é 500 reais por grupo, que são 4 dançarinos. Então, é 2 mil reais por grupo, de 1.500 a 2 mil, certo? Que é por pessoa. Já estou dando algumas dicas boas para vocês, tá? Então, pensem aí que o mínimo do cachê da diária das pessoas é 500 reais, tá? Aí você vai dividir. Direção geral trampa por mês, recebe um pouco a mais. Produtor pode receber 1.000 reais, porque tem a responsa, o cachê de acordo com a responsa, certo? E não é diminuindo o trabalho de ninguém, é porque é um trampo, é uma responsa você ser produtor. É a pica resolver ser produtor, certo? É legal, é da hora, mas é difícil. E é uma responsa, porque qualquer merda no rabo, é no nosso rabo que vão botar, certo? É a gente que tá ali para os louros, os louros são pra gente, mas também a parte ruim é sempre pra gente. Qualquer erro é no diretor geral e no produtor que vão colocar. A polícia tá ali querendo embargar o evento. Cadê o alvará? É com o produtor e com o diretor, certo? Produtor executivo, produtor geral, com o diretor geral que tem que resolver isso, certo? Então, e aí vocês vão fazer essa divisão orçamentária, certo? Podem pesquisar o mercado local de vocês, claro, aqui a nossa realidade é essa. E eu tento sempre dar o mínimo de 500 reais de diária para os meus, tanto para artista quanto para profissional de equipe técnica. Eu não
O mínimo que a gente costuma pagar quando a gente tem verba de edital, assim, é 300, no máximo estourando R$ 250 por diária. E ainda assim, é turno menor de 6 horas, né? É claro que com verbas menores a gente tenta, aí a gente negocia com a pessoa, fala, ó, eu tenho isso, você topa ou não, certo? Mas aí fica para vocês então de lição de casa. Preencher essa planilha, certo? Com valores, aqui a quantidade, unidade, certo? E com os profissionais também, quem que vocês vão escolher, sendo um mínimo de 50% de mulheres. Ah, na minha cidade não tem. Procura na cidade vizinha, vai ter, certo? Então, procura nos alunos aqui da nossa turma, vai ter, certo? Então, família, os valores aqui que já estão pré-estabelecidos, porque eu fiz a pesquisa prévia de mercado, vocês podem alterar também, certo? Ah, dica que eu dou: não acrescentem atividades, que aí vai comprometer seu orçamento, vai dificultar o orçamento de vocês, e evitem diminuir também, tá? Eu vamos fazer um combinado. É proibido diminuir atividade aqui no projeto, beleza? Vamos fazer esse combinado aí, todo mundo entre nós. Lembrando que tem aqui a lição de casa misteriosa para vocês descobrirem o que está faltando aqui na nossa planilha, que é uma exigência de edital, que a gente não. Vamos ver se vocês estão espertos, certo? E também de lição de casa é terminar esse esqueleto, certo? Por que que eu tô dando essa lição de casa para vocês terminarem? Porque na hora que a gente terminar nosso curso, se abrir o edital, vocês vão ter esse esqueleto aí já pré-pronto, certo? Para fazer os festivais de hip hop aí dos seus territórios. Então, família, eu vou enviar aqui para vocês já esses arquivos. Vamos lá. Eu vou mandar em Excel e Word para vocês poderem editar. Beleza? Vamos lá. Só um minutinho. Ah, ficou com dúvida? Me manda. Demorei para responder? Consulta o material de estudo que está lá na descrição do grupo do WhatsApp, tá bom? Tem tudo lá, caso vocês precisem consultar. Ou conversa com o coleguinha de sala. A gente está aqui para trocar, certo? O movimento hip hop é roda, é círculo, então a gente está aqui para trocar. Ah, demorei para responder, não estou achando a minha dúvida no material de estudo. Pergunta para o coleguinha. Tem muita gente aqui que já produz, já faz projeto. Então, eu não sei o preço de dança, quanto que é o valor do cachê de dançarino. Tem um monte de dançarina aí no grupo. Ah, DJ. Gente, a gente tem a Rude aqui do nosso lado, certo? Ah, arte educador, a gente tem várias professoras aqui com a gente, certo? Então, vamos consultar também, né? Trocar, é interessante. A parte mais legal do nosso projeto, do nosso curso é isso, são as trocas que a gente faz entre a gente. Então é isso, família. A gente está batendo 7h15 agora. Vou beber uma água aqui, enquanto vocês abrem aí e tiram suas dúvidas. Quem tiver dúvida já vai levantando a mãozinha. E quem quiser fazer comentários também já pode ir falando. Ai, gente, oi, boa noite. Eu queria aproveitar o momento que você finalizou aí falando sobre a questão do pagamento dos artistas. Eu não vou me recordar qual é o site específico, mas eu sei que o governo disponibilizou uma tabela com a base de cada artista. Então, DJ é um valor, né? Artista visual, artista plástico. Então, tem essa tabela já, caso vocês queiram recorrer. Beleza? Eu só não sei, não lembro onde é. Tô tentando caçar aqui para ver se eu mando para vocês. Pronto, enviei aqui no chat para vocês. A Ai, tabela arrasou. Salic. Ai, que bom que você falou. Eu achei que ninguém ia falar dessa tabela Salic. Eu tava esperando o pessoal vir com dúvida no grupo para eu mandar.
É porque é uma dificuldade que eu encontrei bastante sendo produtor cultural para poder contratar as pessoas. Porque eu já contratei, já não, né? Já tentei fazer contratação de artista que veio com um valor tipo, muito absurdo. Também já fiz contratação de artistas que veio com um valor muito abaixo, e aí a gente conseguiu pagar um valor legal. Né? Então é bom a gente ter essa noção, até porque, como a gente vai fazer essa de 100 mil, nem sempre vamos pegar um projeto de 100 mil, é bom a gente ter essa noção também do que o projeto pode adequar, né, com o valor. Porque uma coisa é você fazer um projeto de 100 mil, outra coisa 30 mil. Mas é isso. Exatamente. Inclusive, se fosse um projeto de 30 mil, família, a gente não estaria nem fazendo um festival. Eu costumo. Assim, já fiz semana do hip hop com 10 mil pela prefeitura, né? Mas é aquilo, né? A gente estava querendo fazer porque nós queria muito fazer. Mas com edital, para festival de hip hop, a gente costuma pegar, geralmente, no mínimo, linhas de 50 mil para cima, né? Porque é aquilo, senão a gente vai subpagar nossos profissionais. Outra dica também, inclusive, sobre o que o Belon falou, peça um orçamento por escrito em PDF para as pessoas. Isso é interessante anexar no edital. Teve projeto meu que foi aprovado, porque assim, edital, eles têm geralmente uma regra que você não pode comprar equipamento. Para comprar equipamento, você tem que comprovar que você vai usar esse equipamento depois que o projeto acabar, depois que o dinheiro acabar. Então, eu tenho um coletivo, eu vou comprar equipamento de som e vou justificar o uso, a compra ao invés do aluguel, porque a gente vai usar esse equipamento para continuar fazendo as nossas batalhas e rodas culturais. A produtora, a gente não trabalha com, a gente não organiza mais rodas culturais todo mês, então não daria para a gente justificar a compra de equipamento assim. Como que a gente justificou a compra? De duas formas. A gente vai doar esse equipamento de som para um ponto de cultura do nosso território, e aí esse ponto de cultura vai disponibilizar esse som para os coletivos do território usarem, e também eu fui atrás da galera para alugar som. E aí, aqui na região, ninguém me respondeu. Que eu fiz? Porque eu não tinha os orçamentos, né? Para comprovar que o valor da compra era menor do que o valor do aluguel. E aí tem um pulo do gato para quando vocês forem fazer isso. Quando vocês forem pedir orçamento, passa um valor maior do que você está prevendo. Eu vou gastar 30 mil para comprar o som, pede um orçamento para a galera de 50 mil. Que eles vão, quem vai te fazer orçamento, eles vão sempre te mandar o valor maior, porque eles querem pegar o valor cheio, né, para eles. E aí eu não recebi resposta de ninguém. Acho que só duas pessoas me responderam. O que eu fiz? Eu anexei todas as mensagens de WhatsApp e e-mail não respondidos. E aí eu justifiquei, a gente está comprando, porque além da gente fazer a doação, ninguém respondeu a gente. Então a gente não achou empresa para alugar. Eu fiz isso com o projeto que foi aprovado. Então, dica aí também para vocês quando forem fazer orçamento, tem muita coisa que vocês podem pegar pede em PDF para anexar. O pessoal, vou contratar uma empresa para fazer o camarim e alimentação. Pede um orçamento em PDF, que isso conta, mostra profissionalismo, tanto da sua parte quanto do seu fornecedor. Beleza? Alguma dúvida, família? Aqui tranquilo, sem dúvidas. Bem, então é isso, meus amores. A gente vai finalizando. Eu vou poupando a minha garganta, né? Porque ainda tem mais 2 aulas essa semana e tem apresentação de evento. Aliás, quem for da região aqui de Salto vai ter reggae, vai ter o dia municipal do reggae em comemoração, vai ser o dia inteiro de evento e vai ter Mato Seco, vai ter grupos de reggae, sound system, poetas também, poetisas. Vai ser muito legal. Colhem aqui no nosso território para conhecer, certo? Quando solicito compra de equipamento de som como produtora no projeto, pode fazer
Pode, aí você não precisa nem fazer a doação, colocar que você vai doar para o seu próprio coletivo. Keila, você pode colocar que você e o seu coletivo vão continuar usando o som para realizar as próximas batalhas, os próximos eventos. Não tem problema. Ô, Rude, é que esse evento não é meu, é do pessoal do reggae. Eu só fui contratado como mestre de cerimônia. Senão eu queria chamar você e a Dodô, a Domênica, do Filosofia Reggae. Eu sou louco para trazer vocês duas para o nosso território, para trabalhar reggae. Mas você, assim, eu tenho um orçamento de festival de hip hop parecido com esse, que tá o seu nome e o da colombiana, então tá tranquilo. Isso, faz na prestação de contas. O que dá para fazer, Keila, é você fazer uma carta de intenção de doação para o projeto. Quando a gente vai doar para outras pessoas, a gente faz essa carta de intenção de doação. No seu caso, uma carta de comprometimento. Tipo, eu, Keila, responsável pelo projeto e pelo coletivo tal, me comprometo a utilizar esse equipamento de som. Aí você lista todo o equipamento que você vai usar. Me comprometo a usá-lo em outras atividades. Uma dica que eu dou que conta muito também, você colocar que você vai disponibilizar esse equipamento para outros coletivos, certo? Aí, mediante a taxa de manutenção só. Às vezes, ou de forma gratuita também. Você faz lá um formulário, um termo de responsabilidade para os coletivos pegarem, eles vão lá, retiram os equipamentos, isso é legal. E equipamento de som é interessante porque você pode fazer dinheiro com esse equipamento também. Você pode ser a pessoa que aluga o equipamento de som para as outras pessoas na sua cidade. A produtora pretende fazer isso. A gente está montando estrutura de som em vários projetos, né, gente? Porque não dá para a gente montar uma estrutura em um projeto só, né? Só teve festival que a gente foi aprovado que só de som é 30 mil reais. Então a gente precisa de pelo menos mais uns outros 2 festivais para montar a nossa estrutura completa de 90 mil reais, que é realmente o som completo, né? Então, dica também, né, naquela ideia que a gente conversou, né? Se vocês fizeram a lição de casa e prestaram atenção na aula, planejamento a longo prazo, certo? A gente aqui tem esse planejamento de estrutura de som a longo prazo. A gente pretende, entre vários projetos, montar uma estrutura de som num período de 5 a 10 anos para a gente fazer aluguel de som pro hip hop daqui da nossa região, certo? Então, para cada projeto, a gente vai comprando um pouquinho. A gente coloca a compra de algumas caixas em edital grande do estado de São Paulo, que é 150 mil, a gente compra uma estrutura maior, como a gente consegue gastar uns 30 mil com som. Edital menor, a gente compra umas caixas de retorno, microfone sem fio, compra uma mesa de som com mais canais, compra uma potência, certo? Então vai fazendo essa distribuição e aí você faz o planejamento a longo prazo do som, certo? E aí depois vocês começam a alugar essa estrutura. Isso vale para qualquer tipo de equipamento, não só para som. Por exemplo, audiovisual. Eu fiz um projeto para as meninas do audiovisual que elas tinham previsto até placa de vídeo para edição, porque é que eu também sou técnico de informática, né? Placa de vídeo é muito usado pelo pessoal de audiovisual para renderização. Para quem trabalha com engenharia também, renderização de modelo 3D de engenharia também usam bastante. Então, elas previram a compra de uma placa de vídeo de última geração para audiovisual, certo? Aí, claro, a gente justificou que é para edição e etc. E aí é o edital específico de audiovisual, né? Mas elas já pensaram a longo prazo também, certo? Dá para vocês pensarem também. Compra de câmera fotográfica. Eu tenho um fotógrafo no meu coletivo. Dá para prever isso também. Igual o pessoal da Batalha dos Ceais, o primeiro projeto deles foi um projeto de 30 mil.
Então não deu para dar o cachê deles não ficou muito alto. Que eles e todos eles na época eles trabalhavam. Que eles fizeram na época? Eles combinaram entre eles que o cachê deles não iam pegar para eles iam reinvestir na batalha. Então eles compraram celular para gravar, compraram uma câmera para fotografia. Eu não lembro agora tudo que eles compraram. Compraram notebook para o DJ. Então também é isso. Dá para vocês diluírem também alguns itens no cachê das pessoas. Eu já fiz para facilitar a prestação de contas. Por exemplo, teve projeto que eu já escrevi para outras pessoas que, por exemplo, a compra do Alktalk, eles preferiram diluir no cachê dos produtores, porque todos eram do mesmo coletivo, e aí para não ter que ficar pegando muita nota fiscal, eles falaram, ó, coloca R$ 500 a mais para cada um aqui, e aí quando cair o dinheiro, a gente vai lá, a gente se junta e compra por fora. Dá para fazer também, tá? Então é isso, família. A gente vai encerrando por aqui, beleza? Eu vou encerrar aqui a gravação. Fica então de lição de casa para vocês, tá? Terminar esses arquivos, completar o que está